Oi pessoal, como é que vocês estão? Muito bom revê-los. Aqui é Ariel, eu sou aluna do terceiro semestre do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Piracicaba. E juntos a gente vai resolver um exercício sobre integrais duplas de cálculo 3. Vamos lá. Fala galera, beleza? Eu me chamo Davi, estou no terceiro semestre de Engenharia Mecânica no Instituto Federal no campus de Piracicaba e vou estar resolvendo um exercício de integrais duplas para vocês. Eu sou o Lucas, estou cursando o terceiro semestre de Engenharia Mecânica no Instituto Federal de Piracicaba e vou estar resolvendo um exercício para vocês de cálculo 3 e a matéria é integrais duplas. Fala galera, Davi aqui de novo e eu vou estar resolvendo um exercício de integrais inteiradas aqui para vocês, integrais duplas. Aqui a gente tem essa integral e a gente vai começar resolvendo ela pela integral de dentro aqui, que está integrando em x. Aqui esse y, como a gente está integrando em x, o y é considerado uma constante. E eu vou separar esse e elevado a x menos y, assim, ó, e elevado a x menos y é igual que e elevado a x vezes e elevado a menos y. Porque quando a gente multiplica uma potência de mesma base, a gente soma os expoentes. Então eu consigo fazer essa separação. Aí eu vou jogar esse y e esse e elevado a menos y para fora da integral. Aí vai ficar e elevado a x dx. Certo? E a integral disso, aqui eu vou copiar a constante, né? E a integral disso mantém e elevado a x, é a mesma coisa. No intervalo de 0 até 2. Que é igual, né? A gente vai substituir o intervalo agora. Vai ficar e elevado a 2 menos o e elevado a 0. E elevado a 0 vai dar 1, porque qualquer coisa elevada a 0 é 1, certo? Então vai ficar menos 1. Esse daqui é o resultado final. Lembrando que aqui é o que a gente jogou para fora da integral, considerando como uma constante, e eu só copiei. Agora a gente tem que pegar todo esse resultado, né? E fazer de novo a outra, fazer a outra integral, né? Que é a integral de 0 a 1 e y e elevado a menos y vezes e ao quadrado menos 1. Esse termo e ao quadrado menos 1, eu posso considerar uma constante, não posso esquecer do dy aqui, e considerar uma constante e jogar para fora da integral. Então eu posso fazer assim, e ao quadrado menos 1 vezes a integral de 0 a 1 de y e elevado a menos y. Aí, agora, só que para a gente resolver essa integral aqui, eu vou ter que resolver ela por partes. Lembrar lá de cálculo 2, né? Minha professora sempre fala para lembrar de cálculo 2. Então, a gente vai precisar de algumas coisinhas para substituir. Eu vou considerar como y, o dy, que é a derivada de u, é 1, que a derivada de y é 1, e o du é igual ao dy. Fazendo o joguinho aqui, né, das contas, vai dar du igual a dy. O dv vai ser o que sobra, né, o e elevado a menos y, e o v é a integral disso. E a integral de e elevado a menos y é menos e elevado a menos y, certo? Então a gente tem um quadrinho de substituições aqui. Perdão. Agora, a fórmula da integral por partes é integral de u du
é igual a U vezes V menos integral de V du. Correto? E agora a gente vai substituir. Essa integral de U du é essa integral aqui do começo. Vou colocar aqui para vocês não confundir, deixar tudo bem explicadinho. Tá. U é Y, V é menos E elevado a menos Y, menos a integral de V, que é menos E elevado a menos Y, du, que é dy, né? Vou colocar aqui embaixo agora. Aqui a gente faz a multiplicação, vai ficar menos y, perdão, menos y e elevado a menos y, menos a integral disso aqui, de menos e elevado a menos y, é e elevado a menos y. Então vai ficar menos e elevado a menos y. E aí a gente tem que lembrar desse termo aqui, ó, e ao quadrado menos 1, que a gente colocou para fora da integral. Então o resultado final vai ficar e ao quadrado menos 1 vezes menos y e elevado a menos y menos e elevado a menos y, tudo isso no intervalo de 0 a 1. Certo? Agora é só substituir nos intervalos. Aqui a gente vai copiar esse e ao quadrado menos 1 e vai substituir nos intervalos aqui. Vai ficar vezes menos 1 vezes. Esse e elevado a menos y vai ficar e elevado a menos 1. Então, eu vou fazer o seguinte, assim, ó. E elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre e. Entendeu? Então, eu vou fazer esse joguinho aqui para ficar mais fácil para a gente poder simplificar e chegar no resultado final. Então, vai ficar vezes 1 sobre e menos, aqui é a mesma coisa, 1 sobre e. Aí, agora a gente tem que fazer menos 0, né? Que é o intervalo do zero. Aqui, menos 0 vezes e elevado a 0, vai ficar menos 0 vezes 1, então vai dar 0. E aqui, menos elevado a 0 vai ficar 1, né? Porque qualquer coisa elevado a 0 é 1, então vai ficar menos 1. Simplificando ainda mais, e ao quadrado menos 1 vezes menos 1 vezes 1 sobre e vai dar menos 1 sobre e. Menos 1 sobre e menos 1 sobre e é menos 2 sobre e. Opa, mas você não tá vendo que eu tô gravando? Pera aí. Espera que eu já termino já. Ah, já termino. Tá, voltando. Deixa eu apagar isso. Vai ficar menos 2 sobre e. E menos com menos, mais 1. Coloquei errado esse parênteses aqui. Mais 1. Agora a gente vai fazer essa distributiva. Vai ficar menos 2 e ao quadrado sobre e mais e ao quadrado. Aqui, né? E ao quadrado vezes esse. E agora menos 1 vezes menos 2 sobre e é mais 2 sobre e.
E menos 1 vezes mais 1, menos 1. Agora, simplificando, a gente pode dividir esse e ao quadrado com esse e, vai ficar menos 2e, mais e ao quadrado, mais 2e, mais 2 sobre e, quer dizer, menos 1. E aqui a gente chega no resultado final. Fechou, galera? Então é isso. Obrigado e até a próxima. Oi pessoal, como é que vocês estão? Ariel aqui de novo e a gente vai resolver juntos esse exercício de integrais duplas. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante antes de começar o exercício, é que diferente da integral do exercício que o Davi resolveu com vocês agora há pouco, a nossa primeira integral ela está em y e não em x. Então muito cuidado na hora que vocês forem resolver. Eu tô dizendo isso porque a primeira vez que eu resolvi esse exercício, eu resolvi primeiro em x e eu só não consegui terminar de resolver. Ele não tinha resolução. Vou copiar aqui embaixo pra gente então. Uma questão de organização, não precisa, é gosto pessoal mesmo. dy. Vocês estão lembrados, quando a gente estava tratando de derivadas parciais, que quando a gente tinha uma derivada parcial, a gente tinha a nossa variável de referência, a gente derivava essa variável e todo o resto a gente transformava em constante? Aqui na integral dupla, o princípio é basicamente o mesmo. Fora a gritante diferença que uma é derivada e outra é integral, a gente tem a nossa variável de referência, a gente integra essa nossa variável e todo o resto a gente transforma em constante. No caso aqui específico que a gente tem, como a gente tem que x, a razão de xe elevado a x é y, a gente pode jogar esse xe elevado a x para fora da nossa integral e integrar o que sobra, que é 1 sobre y. Em termos práticos, a gente tem isso aqui, ó. Xe elevado a x vezes a integral indo de 1 até 2 de 1 sobre y dy, certo? A integral de 1 sobre y é o logaritmo natural de y. Se fosse 1 sobre x, seria o logaritmo natural de x. Então, a gente tem aqui que xe elevado a x vezes o logaritmo natural de y indo no intervalo de 1 até 2. Agora a gente vai pegar o nosso intervalo, substituir no nosso y e resolver. Então, a gente tem xe elevado a x vezes o logaritmo natural de 2 menos o logaritmo natural de 1. Beleza? O logaritmo natural de 1 é 0. E aqui a gente vai manter o logaritmo natural de 2, a gente não vai resolver, para facilitar a hora que a gente for resolver a nossa próxima integral. Então, a gente tem aqui que xe elevado a x vezes o logaritmo natural de 2, certo? A gente vai pegar esse nosso resultado aqui e a gente vai colocar na nossa... E a gente vai colocar na nossa segunda integral. Vou escrever em vermelho aqui pra gente. A gente fez integral em y, a gente vai fazer integral de x. Então, agora a gente vai usar intervalo de x. Então, é 0 a 1. Integral de 0 a 1. A gente vai copiar o que a gente tem aqui embaixo, que foi a integral que a gente achou. Xe elevado a x vezes o logaritmo natural de 2 dx. Beleza? Mesma coisa, só que agora, para a gente conseguir integrar esse carinha aqui, ó, a gente vai precisar integrar por partes.
Como a gente tinha feito da outra vez, esse ln aqui, como é uma constante, eu vou jogar ele para fora da nossa integral. Deixa eu trocar de cor aqui. Então vai ficar ln de 2 vezes a integral. Desculpa que foi muito baixo, gente. Vezes a integral indo de 0 a 1 de x e elevado a x dx, certo? Vou escrever aqui no canto pra gente x elevado a x, e aí a gente vai separar essas duas partes. Eu vou chamar de o x, para ficar mais fácil pra gente, e o x a gente vai derivar. Du dx é igual a 1, que a derivada de x é igual a 1. Então eu posso dizer que du é igual a dx. O resto, meu e elevado a x, eu vou chamar de dv, e isso eu vou integrar. Então eu vou escrever aqui dv é igual a e elevado a x. A integral de e elevado a x se mantém. Então é e elevado a x, certo? Eu vou colocar isso num quadro pra gente. Quando a gente vai resolver por partes, a gente tem o seguinte, que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v, de v du, certo? Então aqui a gente vai substituir os valores no quadrinho que a gente conseguiu. U é x, v é e elevado a x. Menos a integral v é e elevado a x dx, porque du é dx, certo? Resolvendo isso aqui, a gente tem que x e elevado a x menos a integral de e elevado a x é e elevado a x. Então a gente mantém e elevado a x, certo? Isso aqui é o resultado da nossa integração por partes, é o que a gente vai colocar no nosso intervalo ali do lado, certo? Então, eu vou escrever aqui ln de 2 vezes x e elevado a x menos e elevado a x, indo de 0 até 1. Agora a gente vai substituir os nossos intervalos no x. A gente vai ter ln de 2 vezes, substituindo 1 primeiro, a gente tem 1 vezes e é e elevado a 1 e, menos e elevado a 1 e, menos 0 vezes x, 0 vezes e é 0. Então a gente não precisa nem se dar o trabalho de fazer a conta aqui. Então é 0 menos, todo número elevado a 0 é 1. Então a gente tem aqui menos e elevado a 0 é menos 1. Aqui a gente vai ficar e menos e, 0. Menos com menos, mais. Então a gente tem ln de 2 vezes 1. Porque a gente tem o menos do 1 e o menos aqui. Então, o resultado dessa conta aqui é ln de 2. Certo, galera? Mais uma vez, gente, muitíssimo cuidado
com essa ordem de integração aqui. Muito cuidado. Eu errei, fiz 3 vezes a conta porque não dava certo, quando na verdade eu tinha errado os intervalos. Eu tinha errado a ordem de integração do exercício. Beleza? Até a próxima, galera. E agora nós vamos fazer um exercício de integral dupla. Podemos ver aqui a integral de 0 e 2, y sobre 2 e 1, e y elevado ao x que está elevado a 2, dx dy. Agora, vamos começar por esta integral de dentro, ou seja, a integral de dx. Agora, vamos fazer aqui, fica a integral de 0 e 2x, y e elevado ao x ao quadrado, dy. E agora, fazendo a integral aqui, isolamos o e para fazer depois. Vamos trabalhar com o y. Agora fizemos a integral de y, vai ficar x quadrado, abre parênteses, y ao quadrado sobre 2, fecha parênteses. E agora, juntando os dois, fica isso, integral de 0 e 2x. E agora, ao resolver esta integral, ficamos com isso e cortando tudo, cortando os expoentes, a resposta da integral de y é 2x ao quadrado e elevado a x ao quadrado. Esta é a resposta da primeira integral de y, que é a de dentro. E por fim, vamos fazer a integral de x agora. E aqui está escrito 2 integral de x ao quadrado e elevado a x ao cubo e dx. E agora vamos trocar estes dois, o ex ao cubo e dx, para poder, por fim, fazer aqui, ó, 2 integral de i sobre 3 e elevado a u e du. Vemos que mudou agora. Então, ó, vamos separar tudo para 2 sobre 3, integral de e elevado ao du. Agora, é mais fácil de fazer a integral aqui, e agora tiramos este símbolo da integral, pois já terminamos. Agora, é só fazer os cálculos, e vemos que acaba sendo aqui, fazemos os cálculos aqui, e 3 sobre 2, e aqui colchete e menos 1. E fazendo tudo isso, vemos que a resposta final é 2, parênteses, e menos 1 sobre 3. E este é o final da integral de x, e no passado fizemos a de y.